Então, a gente estava, né, falando de uma parte da psicomotricidade que fala do esquema corporal, né, e dessa interpretação. Então, a gente vai falar o que, que eu mostrei para vocês. Eu até tô com a mesma folhinha aqui, por um acaso, que é uma conta. Então, vocês vão pegar uma folha, tá, de papel. Como chama isso, gente? Eu sou da época do sulfite. Como chama isso? A4. Papel A4. Não ri. E aí vocês vão pedir, tá? Com um lápis número 2, tá? Vocês podem disponibilizar uma borracha ou não, fica a critério de vocês. Que mais? Então, pedir para qualquer idade, vocês vão pedir que desenhe uma figura de uma pessoa, tá? Como que vocês vão entregar essa folha para a pessoa? Vocês não vão entregar nem assim e nem assim. Então, nem na horizontal e nem na vertical. Vocês vão pegar na ponta da folha aqui, da folha A4, e entregar para a pessoa. Para que isso? Para que ela possa pegar essa folha, né, e colocar na mesa, né, ou sobre a superfície que ela vai desenhar, da forma que ela quiser. Pode ser horizontal, pode ser vertical. Até aí tá ok, gente? Sim? Ok. Tá. Aí a pessoa vai desenhar e tal, você vai pegar esse desenho, você vai colocar atrás para mim. Primeiro nome, idade dessa pessoa, tá? E o seu nome para eu saber que o desenho é seu também quando você me enviar. E aí, vocês vão fazer isso aqui para mim, ó. Vocês vão dobrar a folha em 4, ok? Então, vocês vão mandar a foto para mim, mas vocês vão dobrar a folha em 4. Isso aqui eu não tinha explicado não, mas eu já vou adiantar para vocês. Tá correto aqui, gente? Todo mundo tá vendo, né? Tá dando pra ver. Tá. Sim. Bom, então, a tarefa é essa: pedirem para uma pessoa de qualquer idade para fazer um desenho de uma figura de uma pessoa, tá? Vocês vão tirar foto, não na frente da pessoa, vão mandar para mim e atrás, né, frente e verso, vocês vão enviar. Atrás eu quero o nome da pessoa, a idade dela e o nome de vocês. Bom, o que a gente vai avaliar aqui? A primeira parte, né, parece muito com HTP aqui, né? Essa avaliação de desenhos. Peraí que a Ana caiu aqui. Então, a gente vai observar primeiro em que área da folha essa pessoa fez a figura humana dela. Tá? Então, parte superior, inferior, no centro, lado esquerdo, lado direito. Aqui tem, então, né, a parte aqui da interpretação. Então, o que quer dizer quando ela desenha do lado esquerdo? O que quer dizer quando ela desenha do lado direito? Né? Que tipo de linha que ela usou? Então, linhas leves, né, ou quebradas, aquela pessoa que fica falhando a linha, né? Ou então, linhas vigorosas e contínuas. Então, para isso, lembrem-se de apontar o lápis, não deixar muito fino, tá? Deixar ele na média ali para não quebrar, só para a pessoa poder, para que a gente possa observar, né, essa questão das linhas. Se ela vai sombrear, porque tem gente que parece que está sombreando, né, quando desenha. Eu até tenho um lápis aqui, mas acho que vai ficar difícil para vocês verem. Enfim. Então, também tem essa interpretação. Depois disso, a gente vai falar da simetria, equilíbrio, né? Então, como que são essas figuras? Se elas são rígidas, o que isso quer dizer? Né? O estilo do desenho. Aqui fala muito sobre criança, mas a gente pode fazer com adultos. Eu prefiro crianças, tá? Mas se tiver algum adulto também é interessante para a gente avaliar. Então, criança pequena, criança mais velha, como é que é essa figura? Uma criança segura, pequena ou mais velha, né? Eu também falei um pouco dessa questão assim de crianças que fazem o solo, né, do desenho. Então coloca aqui a graminha, florzinha, às vezes árvore, casinha. Se essa criança quiser, né, complementar esse desenho, não tem problema, vocês não vão pedir para ela parar, tá?
Então, vocês podem deixar ela continuar. Fazer solzinho, nuvem, não tem problema. Isso também é uma característica que a gente vai avaliar, por exemplo, a proximidade, né? A noção dela espacial, né? Olha o tamanho dela, né? Com o sol grudado nela, né? Então, tostou a menina aqui, né? Tamanho da cabeça, o tamanho dos olhos. Então, aqui tem, né? Olha o tamanho desses olhos, olha o tamanho desses olhinhos aqui, né? Se tem cílios, se não tem cílios. Tem aquelas garatuja, né? Eu não sei se vocês sabem, vocês já devem ter estudado o que é garatuja, aquele primeiro desenho, aquela primeira figura que a criança faz, então que é quase que sem interpretação, que é mais ou menos esse desenho aqui. Então são crianças muito pequenas, então a gente já pode suspeitar de alguma questão aí relacionada ao desenvolvimento dela, caso o desenho já não seja muito completo ou permaneça ainda como essa garatuja. Partes do corpo, então partes que são omitidas do desenho, né? Geralmente as mãos, é difícil desenhar as mãos, né? Orelhas, às vezes as crianças não colocam. Esses dois desenhos aqui não tem orelha, né? Esse aqui não tem nem braço, né? Não tem mão, não tem braço, não tem corpo, não tem nada. Esse aqui ainda tem as mãozinhas, né? Falta uma perninha, mas tem um algo aqui que a gente pode suspeitar que seja um pezinho. Que mais? Olha, esses aqui estão bem primários, né? Deixa eu ver aqui qual é a pergunta. Já enviei, Efigênia. Esses slides aqui eu já enviei para vocês. Não enviei, Antônio? Enviei, né? Tá no e-mail de vocês? Tá? Tá completinho. Eu fiquei de completar. No e-mail não, Denise. Eu mandei pelo WhatsApp, né? Vocês querem que eu mande pelo e-mail? Se puder, eu acho bom. Eu mando, sim. Obrigada. Imagina. Então, tem essas figuras que têm complementos aqui também, né? Então, mais uma vez, a questão da organização espacial. Olha o tamaninho dessa pessoa aqui, né? Dessa criança. Mas, ao mesmo tempo, é um desenho que está bem completo, né? Tem até os botõezinhos, tem a gola da blusa. O pai aqui tem uma tatuagem no braço. Então, qual a idade dessa criança? Então, a gente vai começar a observar, né, o quanto a gente consegue ter informações, obter informações através desses desenhos também dentro da psicomotricidade. Noção de direção, noção de distância. Eu acho que eu acabei aqui, não foi isso? Foi. Bom, então essa parte do desenho tá claro para vocês, gente? Espera aí, eu vou olhar aqui. Sim, centralizado também, bastante centralizado, né? Você vê que assim, a gente pode imaginar que essa folha aqui, dividida em 4, essa pessoa aqui com certeza deve ter feito bem aqui, né? E a proporção dela também, né? Então, o hominho deve estar, né? Com a porta deve estar bem aqui no alto. Tem a questão do solo aqui de novo, ó. Então, tem o chão, né? Então, você vê que esse é um desenho bem completo, bem... E a única questão aqui é essa proporção, né, da criança aqui com o pai, que está bem distinta. Então, a gente pode avaliar isso aqui. Mas eu vou deixar, como vocês, né, não enviaram, assim, e eu prefiro pegar desenhos de vocês para vocês entenderem, para vocês perceberem até essa relação da idade, né, do desenvolvimento dessas crianças e dessas pessoas, com toda essa teoria aqui que eu estou falando, tá? Eu vou complementar essas informações com mais algumas coisas, depois que eu pegar os desenhos, obviamente, né? Então, por isso que eu quero colocar nos slides, né? Para ficar mais fácil para vocês compreenderem também. Então, aqui é só para a gente ter uma noção e a gente conseguir acompanhar aqui o que é essa interpretação de desenhos aqui para psicomotricidade, porque ela é parte bem importante, tá? Bom, aí a gente tinha finalizado, então, com essa parte toda da interpretação de desenhos, mas a gente falou de várias outras coisas antes. Vocês lembram do que a gente conversou, gente? Do equilíbrio, da questão aqui,
né? A gente está falando dos conceitos, né? Então, da percepção auditiva, percepção visual, percepção tátil, a olfativa e gustativa, a percepção motora e a percepção espacial. Tá? Então, o assunto principal aqui do que a gente está falando agora, né, saindo um pouquinho do conceito da psicomotricidade, da história dela, e aí já entrando nessa questão mais prática mesmo, né, de qual é o material com que a psicomotricidade vai trabalhar, certo? Então, deixa eu voltar aqui para onde eu parei. A gente tinha falado da tonicidade, do equilíbrio, da lateralidade, do esquema corporal, a interpretação dos desenhos. Só um momentinho, por favor. Tá. E aí a gente começa, então, primeiro, né, sai do esquema corporal para falar um pouquinho da organização espacial. Bom, no que quer dizer isso, né? Do que se trata, então, essa organização espacial? Essa consciência da localização das coisas entre si. Então, a gente pode até usar mesmo o mesmo exemplo do desenho, né? De perceber, por exemplo, onde está a cadeira e onde eu estou sentada, ou qual é a minha posição com relação à porta, qual é a minha posição com relação a essa mesa, né? Qual é a posição entre a mesa e o computador, ou a mesa e a porta, ou a mesa e a cadeira, enfim. Então, eu ter essa consciência de que as coisas, né, é bem aquela coisa da lei da física, né, que dois corpos não ocupam o mesmo espaço, tá? E aí, para que vai servir isso, né? Para essa auto-organização diante do mundo que o cerca. Então, a partir disso, né, a gente observa muito, por exemplo, quando você quer que a criança comece a engatinhar, né, você está estimulando a criança e que ela ainda está se arrastando. Então, a gente pega brinquedinhos, né? De preferência aquele brinquedo que a criança mais se interessa e que ela gosta, né? E você vai afastando esse brinquedo à medida que ela vai tentando alcançá-lo, tá? Então, ela percebe onde ela, talvez ainda não de forma tão consciente, porque eu estou falando, dando um exemplo de um bebê, né? Mas ela consegue perceber que ela está num lugar e que o brinquedo está num lugar diferente do dela. Então, para alcançá-lo, ela vai ter que se movimentar, ela vai ter que fazer, ter esse esforço, né? E se organizar dentro desse espaço para que ela possa fazer isso. Uma criança um pouquinho maior, né? Um bebê que já levanta, que já senta, já levanta, ele vai se agarrar, né, no berço para levantar. Então, ele sabe que ele está deitado ali, que ele pode levantar e ele já começa a olhar para o chão, por exemplo, né? Que é o perigo, né? Que tem criança que começa a escalar, ainda não tem muito essa noção formada, né? Porque isso demora um tempo, e aí ela cai, né? Ela não tem essa noção ainda do espaço, né? Então, ela se joga em alguns lugares porque ela não tem noção que aquilo ela pode se machucar e que não está tão próximo dela, tá? Uma outra questão é essa noção de direção. Então, usando o mesmo exemplo, né, de uma criança muito pequena, assim, você fala assim, joga a bola para mim, né? Uma criança não muito pequena, né? Ela não vai jogar a bola para o lado, ela vai jogar a bola para trás. Ela vai jogar para frente, porque eu tô na frente dela, tá? Ou então você brincar, né, de arrastar as coisas assim para ela, né, pelo chão, que seja uma bolinha, que seja qualquer brinquedo, mesma coisa, brincar de trenzinho, né, ou de carrinho, você joga para um lado, joga para o outro, para ela perceber, né, a direção. Tem vários jogos, aqueles jogos de encaixe também mostram, né, dão muito estimulam muito essa noção, né, do pegar aqueles anéis coloridos, né, enfiar dentro de um cone. Então, se ela coloca num lugar, se ela vai colocar do lado, não vai dar certo. Tá? Ela vai adquirindo essa noção de direção, sabendo que ela tem que centralizar,
né, aquela rosquinha colorida para colocar dentro do cone. E aí, oi? Eu posso te fazer uma pergunta? Pelo seu slide, está falando que a criança que desenha na parte inferior, ela tem sobre insegurança, depressão e passado. Você pode me explicar isso? Só um pouquinho, assim, dar uma pincelada para mim? O que é isso? Não. Larissa, Não? não, porque é o que a gente vai fazer com os desenhos. Ah, Entendeu? tá. Não, é porque eu já enviei o meu desenho e eu achei interessante, assim, porque a minha sobrinha, todos os desenhos dela, ela faz na parte inferior, sabe? Entendi. Aí eu fiquei preocupada com isso, por isso que eu estou te perguntando. Não, Então, calma. Gente, não se preocupem, tá? Não diagnostiquem as crianças. Calma, tá? Tá, Mas tá vamos bom, trabalhar obrigada. para não ficar essa coisa, porque senão eu vou falar agora e semana que vem eu vou falar de novo, porque aí vocês vão mandar outros desenhos. Mas eu vi o seu desenho. Aí a gente fala tudo junto, tá bom? Eu explico tudo junto. Tá bom, obrigada. Tá? Então, aí tem essa questão da noção da distância também, né? Até para a força, né? Para o esforço que eu vou ter que fazer para alcançar determinado brinquedo, para alcançar determinado espaço. Tá? Então, essa organização espacial aqui, ela fala primeiro de se conscientizar que eu estou num local e aquilo que eu quero alcançar ou aquilo que eu quero fazer está em outro local, né? Que eu preciso me organizar dentro desse esquema espacial aí, que eu tenho que ter uma direção, porque se eu quero, por exemplo, falar para vocês, ainda que eu não esteja vendo vocês, eu tenho que olhar para a câmera, então ela está na minha frente. Não adianta eu ficar olhando para cá, que vocês não vão estar me vendo, tá? E essa noção da distância também, que é a mesma coisa quando você fala, né? Então, de aproximar e se distanciar. A gente pode usar muito brincadeiras com espelho, né? Para mostrar para a criança que quanto mais perto ela ficar, né? O que vai acontecer. Tem aqueles jogos de espelhos também, né? Que fazem você crescer, né? Quando você está muito perto ou você está muito distante, enfim. Então, essa é a organização espacial aqui. Embora o acesso, né, ao espaço seja proporcionado pela motricidade, a visão é o sistema sensorial mais preparado para estruturar essa organização espacial, tá, gente? Então, ela desenvolve em torno de 4, 5 anos de idade. Quando você tem, então, a gente volta aqui, essa consciência da localização das coisas entre si. Ah, mas você deu exemplo de crianças muito pequenas, né? Só para vocês visualizarem, tá? Eu não disse que esses movimentos, eles são conscientes. Mas uma criança de 4, 5 anos, às vezes até um pouco menos, né? Ela já consegue brincar, por exemplo, com a gente de jogar bolinha, né? E compreender, assim, ter essa noção, conseguir avaliar mais, né, essa distância e esse esforço que ela vai fazer para alcançar ou não o seu objetivo. Tá claro até aqui, gente? Ah, sim. Tá? Então, vamos lá. Sim. Bom, então a gente falou do espaço, agora vamos falar do tempo, né? O que é, então, essa organização temporal? Né? A capacidade de situar-se em função de sucessão de acontecimentos, tá? Então, o que veio antes, o que veio depois, duração dos intervalos, tá? Ei, meu Deus, já está acabando aqui nosso tempo. Então, a duração do intervalo, por exemplo, entre uma aula e outra, né? Eu tenho que saber o que é possível fazer nesse tempo, nesse intervalo. A Cláudia falando aqui das crianças.
se são abstratos e difíceis de ser adquiridos pelas crianças. Essa organização temporal é difícil mesmo, né? Como é que você explica? Tem um exemplo que é ótimo. Viaja com uma criança, né, de 4, 5 anos aí, um pouquinho mais velha. Falta muito, né? Você acabou de comer, tô com fome. Mas você não acabou de comer? Não, mas eu tô com fome. Mas você vai almoçar daqui a meia hora. Quanto que é meia hora? Né? Então, essa organização temporal aqui é o que a gente está falando aqui, né? De se situar diante desses estímulos aí, desses acontecimentos. O Piaget fala muito de organização temporal, né? E ele salienta então que a percepção temporal é a mais complexa que a percepção espacial, né? Exatamente porque a gente tem vários elementos aqui que a gente precisa trabalhar, né? Então, esse antes e depois, né? Já dá bastante trabalho, às vezes dá trabalho até para gente, né? Essa duração de intervalos, às vezes a gente fala assim, nossa, perdi a noção do tempo, né? Então a gente está falando dessa duração de intervalos aqui, né? Ou então você fala assim, eu tenho escutado muita gente falar assim, estou calculando quanto que o tempo que eu ainda tenho para dormir, né? Então a gente não tem muita noção para organizar essa duração desse intervalo, né? Eu tenho meia hora para fazer isso, mas aí você chega atrasado, então você não utilizou muito bem, aí você não conseguiu se organizar de acordo com essa duração desse intervalo. Então, se eu estou dando exemplos aqui, na maioria, né, deles para adultos, né, que são coisas que acontecem mesmo, tipo isso que eu estou falando, de se atrasar, de não ter muita noção do que eu posso fazer, do que eu consigo fazer em determinado tempo, tudo isso diz respeito a essa organização temporal aqui, tá? Que é muito diferente do espaço, né? O espaço, se você testar, por exemplo, jogar uma bola sem muita força, né? Sem muito esforço, para a pessoa que está do seu lado, a pessoa não vai alcançar a bola. E aí você vai perceber com muito mais facilidade que se você fizer um pouco mais de esforço, a bola vai alcançar o seu objetivo. Outro dia eu até repostei, né, uma dinâmica que a gente fez na sala, né, o pessoal aí do 6º período, aquela dinâmica dos balões, né, e que tem muito disso, né, então vocês estavam jogando ela para cima, assim, por que os balões caíam no chão? Né? Então, às vezes, assim, é falta de cálculo mesmo ali, né, desse tempo entre o jogar e o você conseguir pegar, resgatar aí essa bola, tá? Então, isso é organização temporal. Na organização temporal também a gente vai falar sobre o ritmo, né? O que é esse ritmo, então? O exercício rítmico, então, é importante para trabalhar a concentração e a atenção. Novamente usando esse exemplo, né, para o pessoal aí do 2º, era uma dinâmica em que a gente enchia balões e tinha que jogar para o alto e não podia deixar cair no chão. Calma, gente, que eu estou resumindo, não estou contando aí o pulo do gato da dinâmica, tá? É só para vocês conseguirem visualizar. Então, isso acontece muito, né? Festinha de criança, você vê a criança jogando aquela bola para cima. A gente precisa, né? Então, esse exercício rítmico é importante para trabalhar a concentração e a atenção. Por quê? Se você não se concentrar, né? Eu esqueci, eu peguei 2 bolinhas para jogar aqui para vocês, mas eu sou péssima nisso, tá, gente? Então, você precisa de concentração para, né, pegar o ritmo, para jogar, conseguir identificar, né, ou perceber qual é o tempo que ela leva para subir e descer. Então, você pegar ela com a outra mão. Então, você joga e pega. Isso é ritmo, tá? E aí, óbvio que você precisa de atenção. Então, você vai fazendo isso aqui, até você pegar o ritmo, você tem que prestar atenção nesse movimento, tá? Até para você, porque tem vários elementos que fazem parte disso, tá? Então, a força com que você joga a bola, né? O movimento da sua mão para pegar a bola,
né? Então, você vai lembrando, né, daquela questão visual. Por enquanto, a gente está usando ainda nessa percepção visual, lembrando que eu falei ali no começo. Então, para poder observar, joguei a bola, percebi para onde ela foi, que ela está caindo, para eu poder pegar a bola, tá? A gente vai fazer umas atividades com isso depois de trabalhar com os desenhos, tá? Então, essas atividades rítmicas, elas devem ser trabalhadas de forma a causar descontração, né? Prazer, calma e confiança. Quanto mais você pressionar, né, uma criança ou mesmo um adulto, você tem que pegar, faz rápido, mais você vai errar. Eu acho que eu cheguei a contar aqui para vocês, né, do jogo na escola, de câmbio, que eu não acertava a bola de jeito nenhum. Eu falei para vocês ou não? Se contou, não tô lembrado, não. Então, tinha um jogo, né, no colégio que eu estudei, que se chamava câmbio. É uma versão de vôlei, né? Só que ao invés de a gente tocar, a gente jogava, tá? Jogava com as mãos a bola. Então, tinha a mesma configuração da quadra, né? 6 jogadores de um lado, 6 jogadores do outro. O objetivo era você deixar essa bola cair no chão. E aí, à medida que que o jogo ia acontecendo, você ia fazendo rodízio na quadra, né? Então, todo mundo... E a pessoa do centro é o pivô, né? Então, seria a pessoa responsável... Você podia dar 3 toques, o terceiro tinha que ser para o pivô jogava a bola para o outro lado e a bola tinha que cair no chão, tá? Num jogo, né, era final de campeonato, meu time estava na final, e aí tinha uma menina, que eu não esqueci o nome dela era Cat, né? Eu adoro ela até hoje, assim, me traumatizou, sabe, gente? E aí essa bola, né, eu era o pivô, faltava um ponto para a gente ganhar, e eu não conseguia deixar essa bola cair de jeito nenhum. Eu jogava, as meninas defendiam, E essa Cat começou a me xingar, ela começou a gritar, Quanto mais ela me pressionava, menos eu conseguia, né, raciocinar para acertar o chão, né, ou para perceber, ou prever o movimento. Gente, vai cair, vamos voltar no mesmo link, tá? Então, para prever o movimento do time adversário para eu acertar a bola no chão, tá? Então, é exatamente isso aqui. Acabou a descontração, acabou o meu prazer, acabou minha calma, acabou minha confiança, né? Eu acertei, uma hora eu acertei, a gente ganhou o jogo, mas eu nunca mais joguei câmbio. Eu me recusava, falava que não ia jogar, e não joguei mesmo. Vamos encerrar aqui, gente, para poder... A gente já volta daqui a um minutinho, pode ser? Pode ser. Ok. Então tá. Deixa eu sair daqui.